Saúde, paz e bons ventos para você. Seguimos aqui, continuamos com o nosso assunto, falando a respeito de vida e morte, mais propriamente da morte em si, né? E agora eu quero falar para vocês acerca das atitudes que sutilmente nos coloca no limite, né, da vida, no limite da finitude do ser e muitas vezes de forma imperceptível. Para isso eu quero usar três experiências que eu passei, né, que olhando agora assim, digamos, olhando depois que já passou, eu poderia dizer, fiz caquinha, né? Mas não foi o tempo, não foi o momento, a vida prosseguiu, mas foram riscos eminentes. Se você perguntar para mim, faria isso de novo? Eu não sei. Eu acho que pela personalidade que tenho, talvez faria, mas eu vou te contar primeiro, depois a gente pensa um pouco sobre isso. Veja, quando eu era adolescente, não lembro que série exatamente, acho que eu já tinha os meus, sei lá, tava na oitava série, alguma coisa assim, sabe? É, a escola, havia um bairro que estava se formando e nesse bairro em formação fizeram uma escola nova. E aí transferiram a parte dos alunos, digamos assim, da escola antiga para a escola nova. E eu fui nessa leva, né? Qual que é o problema? Esses bairros em formação, muitas vezes o crime organizado também se forma junto com os bairros, né? E aí sempre assim um bairro em formação começa a ter uma boca de fumo, começa a ter um fluxo constante de pessoas que vai comprar entorpecentes, ou acontece, né, de ter agrupamentos de pessoas que roubam, né, fazendo uma distinção entre tráfico, né, que é uma coisa que existe também, e existe aquela outra galera que é da vibe do mão pra cima, perdeu, é um assalto. E aí, nesse período, a escola nova estava no meio desse bairro em formação aí, e as coisas estavam mais ou menos assim. Um dia estou eu indo para a escola, né? E aí assim, a gente tinha aquela mania de chegar mais cedo, ficar conversando na porta da escola, os amigos, né? E chegando, depois a gente entra já naquela farra toda, né? Lembrando que os tempos eram outros, né? Eram tempos que os filhos iam para a escola sozinhos, não existia perua para levar, né, o carro para buscar, a mãe não ia deixar na porta da escola, enfim, escola de periferia, né, pessoal? E aí estou eu na escola, estou eu na porta da escola, de repente houve um tumulto assim, um cara desce correndo, entra em uma casa em construção, entra outro, esse que entra correndo, né, primeiro, e vem outro com a arma na mão e entra atrás, e aí a gente só ouve os tiros, né? Nisso o cara que deu os tiros sai na sequência, né, guarda escondendo a arma, alguma coisa assim. O cara saiu de dentro da casa, virou a esquina. O que que eu fiz? Bonitão, caí pra dentro pra ver, pra ver o que tinha acontecido. Quando eu entro, o cara tá lá agonizando. O primeiro que entrou tinha tomado um tiro no rosto, que entrou por um globo ocular e saiu aqui atrás. E enfim, o caba não morreu, tava lá agonizando. Eu, no meu ímpeto, assim, agitadão, de ver a adrenalina sobe, o sangue vai a mil, você, né, agitadão, eu comecei a gritar lá fora pedindo ajuda para socorrer o cara. E aí apareceu mais gente, tal, algumas pessoas, acabou que socorreu o cara. Mas veja que loucura. O cara leva um tiro, eu entro para curiar. Aí invento de socorrer o cara. Se o outro tá voltando, mata nós dois. Entendeu? Então, veja que foi uma atitude tomada no furor ali do momento, mas que poderia levar a uma consequência de uma morte prematura, inocente, que não tinha nada a ver com peixe, mas só por estar onde não deveria estar, né? Então esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo também, que é interessante, uma experiência que eu passei, foi o seguinte, um acidente de carro. Estava eu, aí eu já estava adulto, estava eu dirigindo para Curitiba, eu fazia algumas viagens, algumas vezes por ano frequente, de São Paulo a Curitiba. Estou indo para Curitiba e de repente eu vejo um carro encostado no barranco e umas pessoas fazendo sinal para reduzir a velocidade. Eu reduzi, era uma curva, né? Para quem conhece aí as estradas para Curitiba,
tem umas curvas ali na Serra do Mel, né, perigosíssima ali, extremamente fechado e tal. E a população daquela região tem mania de jogar óleo na pista, né, para fazer os carros dançar mesmo, perder a direção, escorregar na pista, para poder saquear os carros, né? Infelizmente, é um nível que o ser humano chegou. E nisso, eu estava indo para Curitiba, estava eu e minha namorada, e nós estávamos indo levar os avós dela lá. Nisso o cara faz sinal para parar, para reduzir. Eu reduzo a velocidade, mas conforme eu vou passando, que eu vejo o carro encostado, eu quero parar para ajudar, né? E aí eu vou encosto o carro quase assim, quase saindo da curva, mas ainda dentro da curva. Eu encostei o carro, desci para ver o que que era. O cara falou assim: "Ah, eu vim aqui, perdi a direção, não sei o que, meu carro derrapou, caí aqui. Agora eu não consigo sair". Eu falei: "Não, pera aí que eu vou te ajudar". Quando eu tô entrando para dentro do mato onde estava o carro, que estava, né, no barranco, me deu aquele estralo, falei assim, não, deixa eu puxar meu carro mais para frente. Eu voltei, falei só um minuto, deixa eu pôr meu carro mais para frente. Aí eu voltei, peguei meu carro e desci mais assim, sei lá, uns 200 metros para frente, para sair mais da curva. E encostei lá, liguei o pisca-alerta e voltei correndo para ir ajudar lá o pessoal, ver se conseguia tirar o carro da curva, do acostamento lá do barranco onde tinha caído. Nisso que eu estou entrando, que eu entrei no mato lá com o pessoal, no acostamento, no barranco, estamos empurrando, forçando e tal, nada, nada, nada. Forçamos lá um pouco, não deu, falei, vamos, chama um guincho, né? Eu chamo um guincho da rodovia. Os caras vêm aí, puxa rapidinho, é mais fácil, tal. Tinha chovido, tava meio lama, não sei o que. Nisso que eu estou conversando com o dono do carro, né? Um outro carro vem, né? Estamos numa rodovia, outro carro vem, perde o controle no mesmo lugar e sai rodando na rodovia e ele vai exatamente, a primeira movimento que ele dá assim, ele vai exatamente onde meu carro estava estacionado. Nisso ele passa ali, girando assim e tal. Aí ele bate no canteiro central da pista e bate, bate, vai e volta, vai e volta. Depois de bater umas 3 vezes, o carro para. Eu já agitadão, a adrenalina subiu, tudo a milhão. O que que eu faço? Eu saio correndo no meio da pista, assim, nem olho muito pro lado nem para trás, saio correndo para ver se os caras tá vivo e já vou pulando para cima do carro e tentando abrir o vidro, não sei o que. E nisso eu olho, minha namorada já tá lá gritando, chorando: "Você é doido, sai daí", não sei o que. Porque era né, estou na BR, na rodovia lá chamada Red Bettencourt, rodovia da morte. Então o fluxo de carro é constante, o risco de outro carro vir, pegar o carro ali, arregaçar, enfim, e isso aconteceu num momento de atitude que poderia me levar à morte, mesmo com a melhor das intenções, mas poderia, né, me levar à morte ali, a finitude da vida. E o terceiro caso que eu quero compartilhar para vocês, e aí a gente já amarra esse pensamento, uma outra situação, né, isso foi quando? Foi em 2018, né? Eu tinha passado um tempo fora do Brasil, voltei, minha namorada estava na casa dos pais dela, em Jacareí, e eu fui para lá. Nisso o irmão dela falou assim, vamos, depois de uns dias, né? O irmão dela falou assim, vamos correr um pouco hoje à tarde? Vamos. Nisso saímos para correr. Saímos para correr na rua, estamos correndo, tal, tal. E de repente a gente olha assim, tem um monte de gente em torno de uma casa e uma fumaça escura subindo assim, densa e tal. E aí nós vamos nos aproximando, é uma casa que está pegando fogo. Nisso que a casa tá pegando fogo, né? Você olha assim, as labaredas altíssimas, aquela fumaça escura, aquele negócio sinistro, as pessoas, os vidros estourando, né? Você ouvia aqueles estralos dos vidros e tal. Nisso alguém fala assim, mas tem um homem lá dentro. Na hora quando eu falei, como assim? Quem tá lá dentro? Não, um cara doido entrou aí, tal, e tá lá dentro. Nisso o que que eu fiz? Eu pulei para dentro da casa pegando fogo, pra garagem da casa, né? Quando eu entro, o cara tá lá, na verdade ele entrou porque ele viu um cachorro entrando, e aí entrou para tirar o cachorro, só que o cachorro, naquela situação toda, você tirava o cachorro voltava, o cachorro, sei lá. Mas enfim, e o cara tá lá, nisso que o cara entrou para tirar o cachorro, o cara viu que tinha um botijão de gás.
né? Aí o cara acha um balde lá, começa a encher o balde de água e jogar no botijão de gás. E eu falei, meu, sai daqui, isso o fogo tá muito alto, não sei o que. Ele, não, eu tô aqui para resfriar o botijão, eu tô jogando água para dar tempo do bombeiro chegar, eu sou bombeiro profissional, eu sei o que eu tô fazendo, não sei o que, tal, tal, tal. O cara já tinha tomado uns mé também, de fato ele era bombeiro, tava de folga, e viu a situação, entrou para salvar o cachorro, viu o botijão, ficou com medo do botijão explodir, começou a jogar água para ir diminuindo a temperatura do botijão até o bombeiro chegar, né? E nisso eu olhava para dentro da casa assim, aquelas janelas de alumínio, o vidro derretendo, assim, sabe? Um negócio muito, muito sinistro. Parece cenas daquele filme O Inferno de Dante. E aí eu falei pro cara, não, mano, vamos sair daqui, vamos sair daqui. E o cara, não. Não, eu falei, mano, eu só vou sair daqui se você sair. Nisso ele falou, então eu não vou sair, fica aqui comigo, me ajuda. Aí ele pegou uns cobertores lá, uns panos que tinha lá, uns trapos, molhou, né? E se cobriu, aí eu junto com ele, aí eu enchendo o balde, passava pra ele, ele jogava no botijão de gás e assim foi. E graças a Deus, uns acho que coisa de 3, 5 minutos depois, eu não tenho exatamente assim o tempo que durou, mas parece que foi rápido. Os bombeiros chegaram, e aí quando os bombeiros chegou, né, já gritaram pra gente sair, saímos, e aí os bombeiros mandou água e apagou o incêndio. Mas veja que atitudes que nos levam à morte, né, nos colocam em risco. É, graças a Deus deu certo, né, deu certo, e eu tô aqui hoje contando a história para vocês, mas poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado e assim eu vinha a falecer. Então veja que não depende, né? Não adianta nós queremos anular a morte, porque ela é presente na nossa vida o tempo todo, né? Então na infância, por doença, eu peguei um exemplo da infância, mas quantas vezes, né, a gente fica doente na vida adulta, quantas vezes ficamos doentes ao longo da vida e ainda vamos ficar e não sabemos qual será a hora que iremos partir ou não, né? Quantas vezes a morte subjetiva, pessoas que estão dentro de casa, mas são mortos-vivos, né? Passou por trauma, passou por perdas, passou por situações que já não são vegetais, está no estágio vegetativo, porque a subjetividade já não responde à realidade da vida, né? Isso é um tipo de morte também, e a ausência das mortes das fases, né? Ninguém quer mais morrer na fase adequada para que o outro você reaja, ressurja, né? E vai transformando a vida na medida que deve ser transformada, para que o ciclo seja, né, cada vez mais completo até que chegue à sua completude absoluta, né? E aí nós temos, por fim, os riscos que nós nos colocamos muitas vezes sem perceber, na melhor das intenções, né? Atitudes nobres até, de um ponto de vista social, digamos assim, nobre da minha parte querer socorrer um homem baleado, é nobre da minha parte querer socorrer alguém no acidente, é nobre até mesmo socorrer ou tentar, né, resgatar alguém num incêndio, mas sem o mínimo de preparo e sem a consciência que a vida, né, ela é um sopro, como a Bíblia diz, né, em Cantares. A vida Provérbios, a vida é como um sopro e logo se vai, né? Então são riscos que existem constantemente. Então essas são as experiências e eu vou trazendo aqui, caminhando para nós entendermos o quanto é importante a gente pensar, né? Pensar na morte, pensar na circunstância e fazer com que esses pensamentos faça com que nós demos mais valor para a vida. Viver precisa ser valorizado e viver precisa ser da melhor maneira possível. Não basta apenas existir, respirar. Viver é mais que isso, é as ações, são as atitudes, são os abraços, são os sorrisos, são os aconchegos, tudo isso é viver. Viver transcende a existência, né? E viver com qualidade corresponde a atitudes de maturidade. E para isso nós precisamos olhar para a morte para valorizar a vida. Porque se a gente pensar na vida pela vida, nós passamos apenas a existir. Existimos enquanto pessoas na sociedade, enquanto pessoas em busca de dinheiro, em busca da própria felicidade, em busca da autossatisfação, em busca de tudo, menos de uma consciência ética e moral.
tá bom? Então é isso aí, ficamos por aqui. Comenta aí se você já passou por esse tipo de experiência, compartilha que vai valer a pena. Valeu, até a próxima.